Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. Nós estamos numa sequência de estudos sobre tipologia e estamos estudando especificamente a vida de José. Estamos estudando José como um tipo de Cristo e, segundo vários estudiosos, José é o tipo mais belo de Jesus Cristo que existe nas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento. Vamos lá, dando continuidade. Por que José é um tipo de Cristo nas Escrituras? Primeiro, José, ele permaneceu em silêncio e não tentou defender-se diante do que passou. Isso está registrado em Gênesis 39, 20. Olha o que diz. E o Senhor de José o tomou e o entregou à casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. José, quando foi acusado pela esposa de Potifar de estupro, ou seja, de tentado ao pudor, ele não abriu a boca para defender-se em momento algum. Quando o seu senhor o interrogou e perguntou a ele os motivos pelos quais ele tentou violentar sua esposa, José simplesmente permaneceu em silêncio. Em momento nenhum ele tentou defender-se. Assim como Jesus Cristo, que diante do que passou, diante das suas adversidades, diz a Bíblia, lá no livro de Isaías 53, versículo 7, que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu a boca diante dos seus tosquiadores. Irmãos, em todas as acusações que Jesus enfrentou, em todos os momentos de acusações, em todos os momentos de ofensas, de palavras de baixo calão, em momento nenhum ele tentou defender-se. Aqui está mais um ponto, e é o primeiro ponto desse vídeo, pelo qual José é um tipo de Cristo nas Escrituras. Ambos permaneceram em silêncio e não tentaram defender-se diante de tudo que enfrentaram. Em segundo lugar, por que José é um tipo de Cristo nas Escrituras? É que José, ele sentia a presença de Deus em todos os momentos da sua vida, em todos os acontecimentos da sua vida. E isso podemos verificar em Gênesis capítulo 39, versículos 2, 21 e 23. Gênesis 39, 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E o Senhor estava com José. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. O Senhor estava com José na casa de Potifar, o Senhor estava com José no presídio. Versículo 23. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Em todos os momentos da vida de José, em todos os acontecimentos, a presença do Deus Todo-Poderoso estava sobre ele, assim como o Senhor Jesus Cristo. Isso está relatado lá em em João, melhor dizendo, capítulo 16, versículo 32. Olha o que diz.
João 16:32. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Palavras do Senhor Jesus. Ou seja, os seus discípulos o abandonariam, todos os seus discípulos o deixariam, mas a presença de Deus estaria com ele em todo instante. É claro que existe um momento na vida de Jesus, quando ele estava na cruz, que é uma das 7 palavras da cruz, que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento Jesus ele substituiu o ser humano pecador, e os pecados, as iniquidades, as transgressões do ser humano o separam de Deus. Então, esse é o segundo ponto pelo qual José é um tipo de Cristo nas Escrituras. Ambos sentiram a presença de Deus em todos os acontecimentos da sua vida, em todos os momentos. Em terceiro lugar, por que José é um tipo de Cristo nas Escrituras? Olha que interessante, meus irmãos. José, ele foi colocado na prisão, e existia um fato que se destacou ali, entre 2 prisioneiros que estavam com José. E os outros 2 prisioneiros também eram servos de Faraó. Os 2 tiveram sonhos, e José os interpretou. O sonho de um foi de morte, ou seja, ele morreria. E o sonho do outro foi de vida, ou seja, ele seria restaurado à presença do rei. Ou seja, o sonho de um foi para a perdição, a morte, e o sonho do outro foi para a salvação. Ele voltaria a servir na presença do rei. Isso está registrado em Gênesis 40, versículos 2 e 3. Assim como o Senhor Jesus Cristo, que quando foi crucificado, e ele foi crucificado ao lado de 2 malfeitores, ao lado de 2 bandidos, 2 criminosos. E os 2 caçoavam de Jesus, eles zombavam de Jesus, como está nos relatos dos evangelhos, mas um deles se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus libera para esse malfeitor a palavra mais poderosa que um ser humano pode ouvir, uma palavra de salvação. Ainda hoje estarás comigo no reino de Deus. Ou seja, Jesus liberou uma palavra de vida para o malfeitor, e o outro se perdeu porque não se arrependeu diante do seu Messias. Então, aqui está o terceiro motivo nesse vídeo pelo qual José é comparado a Jesus. Ambos estiveram diante de 2 malfeitores. Um deles se perdeu e o outro foi salvo. Irmãos, olha que interessante. Cada detalhe minucioso da vida de Jesus se cumprindo na tipologia da vida de José. Meus irmãos, no próximo vídeo eu trarei a continuação desse estudo sobre José como um tipo de Cristo. Até mais. Deus vos abençoe, em nome de Cristo.